Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Voltemos ao ano 9 de Hijra, que é o ano onde, pela primeira vez, há um grupo, há um Hajj, há uma peregrinação a Meca, que é feita oficialmente. Como sabem, no ano 8, Meca cai, no Ramadã, mas neste ano não houve oficialmente uma Hajj, porque Meca ainda não estava totalmente segura por causa das cidades à volta, como por exemplo Taif, Tabuk, Najran. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam nomeia o seu primo Attab ibn Asid como governador de Meca. Era um novo convertido e, como sabem, os muçulmanos antigos não podiam viver em Meca porque eles eram imigrantes e estavam debaixo da regra que na altura se aplicava aos antigos imigrantes, que era, não podiam mais viver no seu destino, que era Meca. Naturalmente, a partir da conquista de Meca, já não havia mais isso, mas os que já tinham feito a imigração, naturalmente, tinham que cumprir até ao fim. Então, Attab bin Asid, que era um primo do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, novo muçulmano, ficou como governador de Meca e dizem que ele, mais um pequeno grupo, naquele ano do 8, fizeram a primeira Hajj, mas não era oficial. A primeira oficial Hajj acontece no ano 9, em que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam envia Abu Bakr Siddiq como o seu Amir principal da Hajj. Como sabem, a Hajj tem sempre um Amir, um chefe oficial, e este primeiro Hajj islâmico, que foi feito no ano 9, o Amir foi Abu Bakr nomeado. Ele, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, não foi. Uma das razões que dizem que ele não tenha ido é porque ainda naquele ano os politeístas faziam, porque nem todos sabiam que Meca tinha sido conquistada e não conheciam ainda as regras da nova Hajj, e então havia muitos politeístas que ainda faziam a Hajj da maneira pagã e faziam também sem roupa. Então o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou Abu Bakr para fazer esta primeira Hajj e ensinar às pessoas e anunciar que a partir de agora isso vai acabar, porque não era digno ele, profeta, estar num ritual religioso onde iriam acontecer coisas proibidas. Aí levanta-se a tal regra que num ritual religioso não deve haver algo haram. E se houver algo haram num ritual religioso, a entidade, a autoridade religiosa não deve lá estar. Foi o que aconteceu aqui. Depois, no Surah Maida, no versículo 28, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a nudez, que como é que Adão e Eva foram também seduzidos antes de comer a tal maçã, a tal fruta, né, maçã, fruta, também foram seduzidos para retirarem as suas roupas, tal como os animais andam. E Allah subhanahu wa ta'ala, aí neste versículo, diz mesmo que é a maneira que o diabo tem para entrar e controlar-te é retirando as tuas roupas. Portanto, isto não é permitido no Islão e no Budor. E, curiosamente, nós, os seres humanos, somos os únicos animais que usamos roupa. E aqui também, Deus próprio neste versículo diz que enviou roupas do céu, ou seja, provavelmente estamos a falar aqui na segunda vinda de Adão e Eva ao mundo, em que Adão desceu como um profeta, e Deus enviou roupas do céu, mostrando que é assim que vocês devem ser dignos e para afastarem-se da fahisha. Basicamente, fahisha significa algo que é vulgar, desavergonhado e sexual. E então, os pagãos, quando realmente tomaram conta de Meca, há 600 anos atrás, eles inventaram uma série de rituais, porque o paganismo não tem livro.
E um dos rituais que eles inventaram é que as pessoas deviam fazer a volta, a tawaf à Kaaba, sem roupa, porque foi assim que viemos ao mundo. Outros diziam que nós temos de fazer a tawaf sem roupa, porque com essas roupas nós pecamos. E depois também houve outros que aproveitaram-se, como o povo de Meca na altura aproveitou-se e disse que nós de Meca, nós podemos fazer a tawaf com roupa, porque nós somos da elite, porque a Kaaba está na nossa terra, e portanto se vocês não quiserem fazer nus, compram ou alugam roupa connosco. Foi um negócio que a partir daí eles inventaram. Até as mulheres ficavam nuas, mas para eles nuas significava elas usavam uma peça de roupa que cobria metade do corpo. Há quem diga que os homens também usavam uma peça de roupa que cobria as partes privadas. Então, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu foi enviado este ano para Makkah Mukarrama com 300 pessoas para fazer a Hajj oficial monoteísta islâmica e ao mesmo tempo preparar as pessoas que vinham de todas as zonas do mundo que a partir de agora isto vai acabar. Ele, portanto, quando ele saiu, e dizem que Abu Bakr tinha agora chegado em Zul Hulayfa, que é uma zona que marca a fronteira de Medina com, portanto, a zona que nós chamamos Haram. Haram significa é a zona sagrada onde qualquer peregrino tem que entrar com as suas roupas. Estamos a falar 514 metros quadrados. Portanto, há uma zona ali chamada Zul Hulayfa onde quem quer fazer a Hajj para naquela zona e usa as vestes. Quando ele chegou lá, é que foram revelados os primeiros, sensivelmente, 40 versículos, mais ou menos dizem, da Sura Tauba. A Sura Tauba é o capítulo 9, que é o único capítulo que não começa com Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, beneficente, misericordioso. A razão, eles dizem, é que em todos os versículos e os capítulos do Alcorão, Deus ensina e Deus está a dar ordens para se juntarem. E este é o único capítulo em que Deus está a dar ordens para se afastar. Por essa razão tirou a palavra Bismillahirrahmanirrahim. E deu ali algumas ordens de que tinham que ser feitas. Por essa razão, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Sayyidina Ali, radiallahu anhu, que não tinha ido, para se juntar a Abu Bakr e juntos entregarem essas novas regras que realmente tinham que ser, a partir deste ano para a frente, aceites. E a partir daí, depois há quem diga que realmente as explicações, portanto, desses, o que é que realmente tinha este capítulo que eles tinham que anunciar. Como sabem, neste capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala está a se desassociar. Portanto, o primeiro versículo deste capítulo é Bara'atun min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Que Deus está-se a desassociar completamente com todos os tratados politeístas na Península Árabe. E que 4 meses seriam dados para as pessoas que são pagãs, que viviam na Península Árabe. A Península Árabe aqui significa o Hijaz, aquilo que nós chamamos o Grande Haram, que quem realmente fosse pagão teria que realmente ir embora no sentido de não podiam mais praticar o paganismo naquela zona da Península Árabe. Tirando esta zona da Península Árabe, todo o mundo global, eles podiam, e por essa razão é que os muçulmanos, onde quer que governaram, fora da Península Árabe, permitiram todas as religiões, inclusive o paganismo. Então, a declaração seria feita na Hajj. E depois há uma coisa aqui que também muitas vezes as pessoas pegam, é que porque é que Sayyidina Ali radiallahu anhu foi enviado para falar. E por isso é que depois há algumas pessoas que dizem que já viu, Sayyidina Ali é que devia ter sido o Khalifa, porque foi ele que foi enviado para a Hajj. Isto é mais uma mentira. Quem era Amir da Hajj era Abu Bakr as-Siddiq. Sayyidina Ali foi enviado mais tarde para se juntar. Tanto que
Sayyidina Abu Bakr Siddiq diz que tu vais assumir a liderança do Hajj. Ele disse, não, eu fui enviado para anunciar essas regras. A razão que se põe é porque é que ele foi enviado também. A razão é que nos árabes, e principalmente naquele ano, em Meca, haveriam de estar árabes do mundo inteiro. E eles tinham uma tradição que sempre que havia novas regras, o líder tinha que anunciar, ou então alguém da família do líder, alguém sanguíneo da família do líder. Este era Ali. Foi por isso que Ali radiallahu anhu foi. E o certo é que juntos, ele e Abu Bakr, em toda a Hajj, anunciaram uma série de regras novas que este capítulo 9 tem e que realmente iriam entrar em vigor. E aqui realmente, portanto, quais é que eram realmente as regras, os 4 anúncios? O primeiro anúncio, e eles fizeram esse anúncio em Mina e fizeram também em outros locais, que um descrente, um homem que não acredita em Allah, não vai entrar no Jannah. Isto é o primeiro. Ou seja, as pessoas que não acreditam em um Deus não vão entrar no Jannah. Número 2. Não há mais tawaf, andar à volta da Kaaba sem roupas. A partir daquele ano, era o último ano, dizem que mesmo naquele ano, nenhum pagão foi permitido para ele fazer já sem roupa. E a partir dali, até ao fim do mundo, já não vai acontecer mais isso. Inshallah. Número 3. Já nenhum politeísta podia vir a Meca fazer a sua Hajj. Este era o último ano. E número 4. Quem vivesse dentro da Península Árabe, que é aquela zona de 500 e tal metros quadrados, tinha 4 meses e após os 4 meses tinha que se ir embora para outra zona do mundo. E quem tinha tratados com outras tribos devia também terminar em 4 meses. Pior das hipóteses, se havia um tratado que um muçulmano tivesse com alguém, terminasse esse tratado e a partir daí os pagãos jamais não podiam nunca mais viver na Península Árabe e nunca mais o paganismo. Porque foi lá onde o Islão caiu, foi lá onde o Alcorão foi revelado, lá eles não podiam viver no mundo inteiro, tal como eu disse, os muçulmanos na Índia viveram durante 1000 anos e os hindus continuaram a viver bem. Porquê? Porque aquilo não é Península Árabe. E isso mostra que a fórmula era quem ou convertia-se ao Islão ou então saía. Não é como os radicais fazem, que ou converte-se ou morre. Nós não temos esse conceito. Depois também, uma das coisas que se usa muito também, isso é o capítulo número 5, que, portanto, os islamofobos usam muito. Neste capítulo 5, no versículo 4, no versículo 9, aliás, do capítulo 9, versículo 5, ainda agora, há bem pouco tempo também, os islamofobos usam muito este versículo fora do contexto, em que eles dizem que quando os meses acabarem, matam, atacam e aprisionam todos. E eles dizem, já viu? Os muçulmanos, realmente, só se você não a converter-se, os muçulmanos têm ordens do Alcorão para matar todos. É mentira. Esse versículo 5, no capítulo 9, era apenas para os pagãos que viviam na Península Árabe. Tanto que o versículo 6 à frente diz que, e se algum desses indivíduos pedir refúgio a ti, ajuda a eles e acompanha-os para outro lado. E isso mostra que outro lado, que vem no Alcorão, significa que não era no globo inteiro. Este contexto dos pagãos não podem viver numa terra, era só para a Península Árabe e não era para o globo inteiro. Se fosse para o globo inteiro, então mandar para o outro lado, o que é que significava? Isso mostra que esta batutice que os islamofobos fazem, em que pegam versículos fora do contexto e atiram para o ar, é uma grande mentira, porque se realmente a regra fosse essa, os muçulmanos reinaram na Portugal de Espanha 700 anos, eles já tinham acabado com todos. 700 e tal anos viveram na Europa. Há 1400, há 1300 anos que os muçulmanos vivem em território e tinham seus impérios.
Se fosse fazer assim, matar todos, já teriam morto todos, e não é bem isso assim. Depois, quando realmente, portanto, esses anúncios foram feitos, e ao serem feitos, a partir daí, graças a Deus, por causa desses anúncios, até aos dias de hoje, não se encontram árabes pagãos, já não há mais árabes. Qualquer árabe normalmente é ou muçulmano, ou judeu, ou cristão. Há muito pouco árabe. Neste ano novo, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, também enviou muitos professores e governadores e governantes para outros locais da Arábia, norte e sul, e em Najran, portanto, que é uma zona que era densamente populada por cristãos no sul da Arábia, eles fazendo fronteira com o Iémen, portanto, dizem que ali também Khalid bin Walid foi enviado para chegar a acordo com eles, que ou eles aceitavam o Islão, ou então pagavam o imposto, ou então teria que haver realmente, e dizem que eles havia lá muitos cristãos, e eles todos aceitaram efetivamente o Islão, e Khalid até mandou a notícia ao profeta, e o profeta até disse, olha, manda uma delegação desta gente também aqui para ter conosco. Quando eles vieram, nem se dá conta, quando este grupo veio de Najran, que era um grupo que se tinha convertido ao Islão, o profeta olhou para eles e disse, vocês parecem muito diferentes, vocês parecem indianos, que eles tinham uma fisionomia muito diferente dos árabes, eles tinham cabelos muito lisos, eram portanto, morenos, e disseram que nós viemos de Najran, e o profeta até fez um teste a eles, e até falou com eles, e eles eram conhecidos por ser um povo que normalmente nunca perdia uma guerra, eles eram muito fortes, mas eles aceitaram o Islão de cabeça, de coração. Então, o profeta até virou-se para eles e disse assim, diz uma coisa, qual é o segredo que vocês têm, não é? Que vocês ganham? Nosso segredo é nós acreditamos em Allah, mas vocês, qual é o vosso segredo? Então, eles disseram que nós trabalhamos sempre como uma equipa e nunca somos injustos com os outros. É por isso que nós, apesar de sermos cristãos, nós nunca perdemos porque estamos sempre unidos e não somos injustos com o outro. E mais tarde o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou Amr ibn Hazm para ser um dos seus líderes, para ser um dos professores e liderar eles, e portanto até realmente mais tarde mandou uma carta com Amr a explicar como deve trabalhar e como é que deve fazer as coisas, dizem que provavelmente é uma das últimas cartas que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam escreveu, e lá constava que ninguém pode tocar no Corão sem ablução. Esta coisa que os wahhabitas já inventaram, que pode-se tocar no Alcorão sem isso, inventaram também. Na realidade, aqui neste hadith há uma carta mesmo, que o profeta, mesmo antes de, provavelmente no ano 10 ou no ano 9, 10, portanto já estamos nos últimos anos praticamente da vida dele, ele deu essa ordem que a partir de agora o Alcorão não pode ser tocado sem a ablução. Hoje dizem que Najran, hoje atualmente, é um local onde vivem muitos árabes ismaelitas, xiitas. Dizem que o Iémen tem os zaiditas, que é uma espécie de xiismo. A Arábia Saudita, tem os Ithna Asharitas, que também são xiitas, e o Najran tem muito os Ismaili Shia. Najran, ainda hoje tem, portanto, deles. Como sabem, os Fatimidas, um dia vamos falar sobre eles, que foram eles que fundaram a Universidade de Al-Azhar, eles tinham enviado muitas pessoas para converter as pessoas na Índia para o xiismo ismaelita. E houve muita gente que na Índia e no Iémen também converteram-se. E ficaram leais aos Fatimidas. Quando os Fatimidas acabaram, os Fatimidas vão acabar no tempo de Salahuddin Ayyubi, mais ou menos 1180, houve uma guerra civil entre dois grupos xiitas, que eram os
Mustalis e os Nizaris. Os Nizaris são o que mais tarde ficaram os Aghanis. E daí ele é que diz que ele era descendente de um homem chamado Nizar. E o Nizar, o irmão Nizar, tinha um outro irmão que era chamava-se Mustali. E deste Mustali é que nasceram os Bora Ismailis. Portanto, eram dois irmãos, Nizar e Mustali. De Nizar vieram os Aghanis, Ismailis, e do Mustali, que é o outro irmão, vieram, portanto, os Boras. Portanto, foi daí que eles realmente seguiram. Depois, os Aghanis dizem que o imã deles, que é o Aghahan, é o 49º imã, está vivo. Os Zaiditas dizem que qualquer pessoa pode ser imã. Os Isna Assaritas dizem que o imã deles está escondido. E os Bora Mustalis, eles dizem que há dois grupos. Uns dizem que há um homem chamado Daoudi Bora, que esteve vivo na Índia do Gujarat em mais ou menos 1500. E depois há outro grupo deles que dizem que não. É um homem chamado Suleimani Bora, que ficou no Iêmen e aí começou a sua filial. Tudo isso, naturalmente, nós estamos a dizer porquê? Para mostrar que o Islão permitia, fora da Península Árabe, todas as religiões monoteístas. Mesmo religiões, mesmo seitas islâmicas. Sim, o que o Islão não permitia na Península Árabe era o paganismo. Isto era fora da Península Árabe, no mundo inteiro. E aqui eu vos dei esse briefing para vocês verem que, ao contrário do que se vendeu lá fora, que o Islão não tolera ninguém, é uma mentira. O Islão tolerou na Península Árabe os cristãos, os judeus e até as seitas islâmicas até o dia de hoje. E fora da Península Árabe, tolerou em todos os seus califados todas as religiões. Por isso é para verem que é mentira o que dizem sobre o Islão. Número 2. Também para vocês saberem que nós conhecemos os outros grupos, e é preciso efetivamente conhecer os outros grupos para realmente conhecermos uns aos outros. Há quem diga que naquela altura será que havia o Islão? Antes do Islão se havia aquela veste branca do Ihram? Muito provavelmente tudo aponta que não havia. Para a semana, inshallah, vamos falar sobre a Hajj do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e explicando exatamente como é que correu. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.